Na nossa terceira videoaula sobre a anatomia do caule, nós vamos continuar falando do caule primário, focando no cilindro vascular, ou estelo, e vamos estudar os tipos de estelo, a classificação dos estelos. Então, como dissemos anteriormente, o caule primário é um caule herbáceo. Ele é dividido didaticamente em epiderme, córtex, cilindro vascular ou estelo e medula. Epiderme, córtex e medula nós falamos na videoaula anterior. Vamos focar em cilindro vascular ou estelo. Cilindro vascular ou estelo do corpo primário da planta, ele se origina do procâmbio e ele é composto, obviamente, por xilema e floema primários. O cilindro vascular ou estelo, normalmente a delimitação dele é muito difícil, é de difícil visualização na maioria dos caules. Em alguns a gente encontra a bainha milífera, que é essa camada de células que contém amido, que vão fazer a delimitação, né, entre o córtex, que fica nessa região aqui, e o cilindro vascular, que já começaria a partir da bainha amilífera. Então, a organização do cilindro vascular ou estelo, corpo primário da planta, varia. A gente observa, mesmo quando a gente faz um corte transversal de caule, na figura a gente está vendo dois cortes transversais de caule. E a gente vê que a organização dos tecidos de um corte é totalmente diferente do outro. Há uma variação, mas ela segue um determinado padrão. Existem 4 padrões bem distintos de organização dos tecidos do caule que nós vamos estudar de agora em diante. Esses padrões foram descritos dentro de uma teoria chamada teoria estelar. Estelar aqui não é relativo a estrela, é relativo a estelo, que significa coluna. É uma referência ao cilindro central que é formado pelos tecidos de condução, xilema e floema. Essa teoria foi proposta por esses pesquisadores em 1886, que nós a utilizamos até hoje, e ela é observável somente em caule de crescimento primário. O que diz essa teoria? Ela nos mostra que existem 4 padrões de organização dos tecidos vasculares, que eu vou apresentar a seguir. O primeiro padrão seria o protostelo, a estrutura protostélica. Nesse padrão, observem, eu tenho aqui representado por essa linha a epiderme, essa região clara seria o córtex, e aqui nós temos representado em vermelho um maciço formado por xilema e floema. Então é uma coluna maciça no centro do caule, sem medula, e ela ocupa toda a região central do caule. Neste corte nós podemos observar a epiderme, um córtex, que inclusive está aqui representado preenchido por parênquima aerífero, e a gente observa aqui uma medula maciça a gente observa não uma medula, a gente observa tecidos vasculares organizados de forma maciça no centro do caule, o que caracteriza o protostelo. Protos vem do grego primeiro, acredita-se que é um caule que surgiu primeiro, uma organização de tecidos vasculares no caule que surgiu primeiro. E ele apresenta variações. O aplostelo, o actinostelo, quando forma projeções, e o plectostelo, quando o xilema é todo recortado por porções de floema. Mas note que em todos esses casos, o protostelo é caracterizado pela ocorrência maciça de xilema e floema na região central do caule, sem deixar que ocorra a medula. O segundo tipo seria o sifonostelo, que acredita-se que
derivou do protostelo pelo surgimento de uma medula parenquimática. Então aqui a gente vê uma medula parenquimática e xilema e floema estão aqui circundando essa medula. Nós teríamos aqui epiderme, a região mais clara o córtex, e aqui xilema e floema circundando uma medula parenquimática, como nós observamos aqui, epiderme, região do córtex, e aqui nós temos floema mais externo, xilema mais interno, mas formando um contínuo delimitando aqui uma medula parenquimática, característica de caules de cotiledôneas, as não monocotiledôneas, e das gimnospermas. O sifonostelo também pode apresentar variações, mas sempre é caracterizado pela presença dos tecidos vasculares organizados de forma contínua em torno de uma medula. Sífono significa tubo, então de fato lembra um tubo, oco por uma medula. Nós podemos ter variações que a gente chama de estrutura sifonostélica ectoflóica contínua, quando a gente tem floema, quando a gente tem uma inversão, né? Xilema circundando floema. A gente pode ter uma estrutura sifonostélica anfiflóica, quando a gente tem xilema, floema e xilema. Mas vejam, sempre é um contínuo de xilema e floema e delimitando uma medula. No próximo tipo, que é a estrutura eustélica, observem que é como se houvesse uma fragmentação dessa continuidade. Então a gente vai ter uma fragmentação formando os feixes vasculares. É a estrutura chamada de eustelo. Então aqui a gente já tem as unidades. Lá no sifonostelo era tudo contínuo. Aqui não, aqui a gente vê as unidades, que são os feixes vasculares. Então a partir daqui se formam os feixes vasculares. Eustelo vem do grego eu, que significa verdadeiro. Então a gente nota aqui os feixes vasculares, a organização desses feixes vasculares, e fica bem evidente na estrutura do tipo eustelo a presença de um córtex parenquimático e de uma medula. Então a gente vê que os feixes são bem organizados, aqui tem uma fileira de feixes só, mas você pode ter mais de uma fileira, então tomem cuidado para não confundir isso aqui com a tactostelo, que é o próximo tipo. Você pode ter vários feixes vasculares aqui, mas o que caracteriza é a presença de um córtex e de uma medula, o que a gente não vai perceber no próximo tipo de estelo, que é o atactostelo. A estrutura tactostélica ou atactostelo vem do grego atactos, que significa desorganizado. Notem por essa imagem aqui, essa representação gráfica, que nós não temos mais aquela organização dos feixes vasculares, delimitando uma medula e deixando um córtex bem evidente. Então aqui se perde toda aquela organização de córtex e medula evidente. A gente nota feixe vascular já logo abaixo da epiderme, e invadindo aqui também a região que seria a medula. Talvez até pode ter um espaço aqui maior, mas você nota que não tem córtex. É característico do caule das monocotiledôneas, capim, trigo, milho. Então, resumindo, nós teríamos a estrutura protostélica, que surgiu primeiro, derivado dela o sifonostelo, pelo surgimento de uma medula, e depois, a partir daqui do eustelo, surgem os feixes vasculares, primeiro organizados, delimitando um córtex e uma medula, e não está representado aqui o último padrão que a gente viu, que é o atactostelo, onde desaparece essa organização que evidencia córtex e medula. Então se observa um padrão mais ou menos constante. Nas não monocotiledôneas ou eudicotiledôneas, a gente observa que as raízes sempre têm um padrão de protostelo. Nós estamos vendo aqui xilema, né, em vários arcos de xilema, e alternados por floema. Então eu tenho floema, xilema, e esse floema ele toma todo o interior dessa coluna. Então observem que xilema e floema formam um maciço na região central do caule. Por que nós temos certeza que se trata de uma raiz? Porque o protoxilema está voltado, apontado para fora,
para a face externa do órgão e o metaxilema com diâmetro maior está localizado aqui na face interna. Então é comum nas não monocotiledôneas ou eudicotiledôneas o protostelo no caule e o protostelo na raiz, protostelo na raiz e o eustelo, a estrutura eustélica no caule. Nas monocotiledôneas vai ser diferente. Nas monocotiledôneas a gente observa um atactostelo no caule e um sifonostelo na raiz. Aqui está bem evidente a presença da medula, caracterizando o sifonostelo, é o contínuo de xilema, floema, mas é um contínuo delimitando uma medula. A gente tem certeza que é uma raiz, primeiro porque a raiz não forma feixe vascular, segundo porque os arcos de protoxilema estão aqui voltados para fora e o metaxilema de diâmetro maior voltado para a região mais interna. Então, só para reforçar, a raiz, como que a gente diferencia a raiz de caule? A raiz é exarca. A raiz apresenta os arcos de protoxilema voltados para fora, ao passo que o caule é endarco, apresenta os arcos de protoxilema voltados para o interior do órgão. A raiz primária também não forma feixe vascular, ao passo que o caule primário forma feixe vascular. Então, vejam bem, se a raiz primária não forma feixe vascular, ela só pode apresentar dois tipos de estruturas organizacionais relativas ao estelo, que seria o protostelo e o sifonostelo. Já o caule, o que a gente mais encontra são as estruturas do tipo eustelo e atactostelo, mas a gente pode eventualmente encontrar caule com estrutura de sifonostelo ou mesmo protostelo. Como que a gente vai diferenciar se é caule ou se é raiz? Pela posição do protoxilema. Se o protoxilema está voltado para fora, trata-se de uma raiz. Se ele está voltado para dentro, trata-se de um caule.